E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na Gibiteria com um convidado muito especial, o André Diniz. Tudo bem, André? Como é que Tudo foi a bom, viagem? Thales? Tudo certinho. Tudo certinho? Foi complicado ali por causa de companhia aérea, mas eu tô aqui, foi maravilhoso. Beleza. Então, eu convidei o André hoje pra gente bater um papo sobre O Idiota, a adaptação que ele fez em quadrinhos da obra do Dostoiévski, que vai ser lançada essa semana aqui do Brasil Sim, oficialmente sim. pela Quadrinhos na CIA. E só pra fazer uma introdução, um resumo bem, que é difícil fazer um resumo dessa obra, mas só pra explicar pra quem nunca leu, pra quem não sabe do que se trata. Nessa história a gente acompanha o príncipe Mishkin, que ele sofre de epilepsia e passou anos internado em um sanatório na Suíça, e a gente acompanha o momento em que ele sai desse sanatório e ele vai em busca da última descendente viva dos Mishkin. E a gente, digamos que a gente acompanha o encontro dele, a relação dele com o lado mais podre dos seres humanos, assim, resumindo bem porcamente, mas quando vocês lerem vocês vão entender melhor. E André, para começar o nosso bate-papo, eu queria te perguntar o seguinte: quais foram os motivos que te fizeram querer adaptar essa história? É, o que mais te interessou em O Idiota que realmente te motivou a querer fazer essa obra, essa adaptação? Bom, eu já vim ali de um período lendo as obras dele. Não sei se eu já fiz isso com outro autor, ou talvez com um ou outro, mas li um primeiro e fui ali seguindo, fui mesmo ficando deslumbrado, que para mim foram os personagens ali mais bem construídos ali que eu já encontrei, né? Personagens com 1 bilhão de facetas, né? E conflitos, e às vezes tratado com humor também, que é uma coisa que me ganha muito. E houve uma admiração, uma identificação ali, pelo menos com o que eu gostaria de fazer, né? E... Mas aí quando eu li o Idiota, foi assim... Até então eu tinha Os outros livros mostram muito ali a sombra, né, das pessoas. E o Idiota, ele faz esse contraste, né? Pega um personagem extremamente ingênuo, intocado, né? Ele sai com 20 e tantos anos ali da clínica e quando volta para a Rússia, ele é virgem, ele sim no mundo, né? O primeiro contato dele com o mundo, né? E esse embate ali, esse choque ali, né, de uma ingenuidade com esse lado perverso ali do ser humano, né? Perverso, contraditório, né? Foi o que me ganhou muito, né? E eu terminei de ler o livro e eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, ponto final. Sim. Né? Eu relutei um pouquinho no primeiro momento. Quer dizer, relutei por várias razões. Primeiro, porque é um livro difícil mesmo. Não que seja difícil de ler, não por aí, né? Mas pensar numa adaptação porque é um livro bem verborrágico, muito diálogo, muita fala, muitas. Né? E traduzir isso para o quadrinho teria que ter um trabalho grande ali. Né? Inclusive, na época, eu pesquisei na internet, não fiz nenhuma pesquisa profunda, mas no que eu pesquisei eu não descobri nenhuma adaptação já feita para o quadrinho, entendeu? E aí, por um lado, contou ponto, por outro lado, deu para ver a selada que eu estava, né, me metendo. Mas basicamente havia a questão também era um momento ali que estava com excesso de adaptações, né? Nos quadrinhos, nas livrarias, por conta do PNBE. E eu tive um pouco também do receio, né? Mas mesmo assim, a minha paixão pelo livro ele foi tanta, foi tão grande assim que vai ser. Né? Vai ser, tem que ser, vamos ver no que dá. Desculpa, mas o teu receio foi uma questão de poderia ser só mais um no meio de vários? Qual foi o teu receio em relação a isso? Sobre a quantidade de obras. Que parecesse mais um, né? Não. E veja, não tem nenhum desprezo, né? Não é nenhuma. É mais uma coisa estratégica, né? Quando tem. Tá, a livraria tá abarrotada, né? E você lança, pode parecer que é mais um. Ah, fez um livro para, né, Entrando na para onda. tirar um trocado ali, né? Entrando na onda, só para. Embora você tenha muitas adaptações que foram feitas ali, são obras de arte por si só, né? Mas a imagem, a questão já estava um pouco desgastada, talvez para o leitor. Né? Eu não tinha ideia também que eu ia demorar tanto tempo para terminar. Né?
Mas aí eu mesmo ali com tudo que parecesse ali, né, as dificuldades que eu identifiquei logo no começo com essa questão, não, mas tem que fazer, vamos ver no que dá. Também, porque também quem pensa muito em dificuldades, assim, não faz quadrinho, não faz quadrinho, né? Tá certo. André, eu imagino que você teve vários desafios durante essa produção e um deles, e que é algo muito impressionante, inclusive depois que você lê o quadrinho, é como que você conseguiu transformar uma obra de 600 e poucas páginas em um quadrinho de 400 e poucas páginas, é, praticamente sem diálogos, praticamente sem texto, com muito pouco texto, né, na verdade, e que é uma obra que se sustenta muito pela narrativa gráfica mesmo. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa parte da produção específica, assim. Não, isso aí, sem dúvida, ali foi o mais difícil para mim, né? Mas desde do momento que eu realmente decidi, é esse livro que eu vou fazer agora, até o final, a concepção dele mudou 1 bilhão de vezes ali, né? Eu cheguei a fazer mais de 100 páginas no estilo de desenho, que eu joguei fora depois, comecei no tal. Mas isso ali desde o começo estava intocado. A ideia de contar a história mais de uma forma gráfica. Porque eu acho assim, se eu fosse fazer de uma versão tradicional, esse é um quadrinho cheio de diálogo, com aquelas cabecinhas espremidas ali no quadro, com um balão enorme, fala, fala, fala. E, cara, o livro tá aí, o clássico tá aí para todo mundo ler, né? Então, qual o sentido de chegar e transpor, né, o clássico ali pro... Tinha que ser uma obra à parte, tinha que ser... parece pedante falar isso, tinha que ser o meu idiota, não do Dostoiévski, mas pelo contrário, até assim, né, até me enxergar, né? Quem sou eu para querer, né? O clássico tá ali no altar, né? Vou fazer eu queria mesmo trabalhar com tudo aquilo que o quadrinho oferece mesmo, com a linguagem do quadrinho, né, que tem de melhor. E aí eu fui justamente por esse caminho contrário, né? Vou fazer o mais visual possível, né? Isso teve armadilhas ali assim ao longo da criação. Teve que ficar muito assim, claro para mim ali que o tempo todo que isso precisava ter um sentido e que isso precisava ser em prol da leitura do leitor. Da leitura do leitor é ótimo, mas em prol ali a favor da experiência do leitor. Porque não podia ser só um jogo para mim. Vou contar sem, né, tô brincando de mímica, vou fazer, porque até então até aí eu posso reescrever a Bíblia sem usar a letra F, vamos dizer, né? Eu fico 10 anos ali refazendo, buscando, tal, tudo. Mas e aí, para o leitor, qual o sentido disso, né? Então, eu não podia cair nessa armadilha, né? E tinha que ser uma leitura clara, que fluísse, né? Enfim, esse foi disparado, sim, o maior desafio. Eu imagino que outro desafio também, assim, sempre quando eu penso em adaptações, inclusive já virou algo que o pessoal fala em tom de comédia, assim, na internet, não sei se você já viu, que sempre tem aquele amigo que fala assim, ah, você já assistiu aquele filme? Aí a pessoa vai lá e assiste. Então, mas pra entender esse filme, tem que ter lido o livro. Sim. Ah, mas pra entender esse livro, tem que ter lido o quadrinho. Então, eu imagino que seja muito complicado fazer com que uma adaptação funcione por si só. Que o entendimento esteja ali independente da obra original. Isso foi um desafio também? Foi algo que você pensou, você se preocupou assim? E além disso, como também colocar a tua marca numa obra que já é tão famosa, como que você conseguiu colocar a tua marca? E você conseguiu, só pra falar. Não, isso aí, essa questão de ler independente do clássico, eu não passei um segundo pensando nisso. Para mim, não teria sentido outra coisa, né? Até porque eu estou falando tanto aqui que, né, o meu idiota, não do Dostoiévski. A ideia é fazer uma obra autônoma, né, que não seja, que seja quadrinho, ponto final, e não assim. Então não teria sentido e seria uma... enfim, não vejo o menor porquê disso. E eu acho que, para mim, toda obra tem que se dizer por si só, entendeu?
Se é uma obra, por exemplo, que depende de um discurso meu, então a coisa morreu, entendeu? Eu acredito muito nisso. A obra, por si só, seja quem for comprar, sem saber quem fez, sem saber que eu fiz antes, quem editou, quem pega ali e lê e vai ter essa experiência, né? Então, essa questão para mim, né, tava bem clara. E você falou também, desculpa. Como deixar tua marca, assim, numa obra como essa, fazer do teu jeito. Teve um trabalho aí, assim, que o fazer do meu jeito foi. O fazer do meu jeito foi o mais fácil depois de um trabalho aqui dentro da minha cabeça, né? Porque fazer do meu jeito basicamente seria dar uma continuidade ou uma evolução ali do que eu já vim fazendo até hoje, né? Agora, desmistificar aquela questão. Cara, eu tô pegando Dostoiévski. Não, agora eu vou fazer o meu. Não, peraí, deixa eu ver o que esse cara fez. Não, agora eu vou fazer desse jeito, né? Pô, cara, isso na cabeça tem um bloqueio ali inicial, né? Isso é cara, né? É simplesmente os maiores gênios da literatura mundial, né? E eu lembro que eu tive, muito mal comparando, mas eu tive um bloqueio assim, quando eu fiz o Morro da Favela, que foi a biografia do Maurício Ora, o fotógrafo lá do Morro da Providência, né? E a vida dele, a vida da família dele foi bastante controversa, né? E tanto os pais como o irmão não estão mais vivos, teve, né, episódios ali, enfim, complicados, tal, tudo. E de repente eu tinha que reconstruir aquilo, colocar palavras e atos na boca deles, né, cara? Então isso também me deu, sim, minha Nossa Senhora, né? Inclusive em situações ali muito sérias, né? E deu um bloqueio ali e tal, tudo, e depois, né, engrenou. Esse caso foi o mesmo, cara, Dostoiévski. Inicialmente, né, deu um receio, mas depois... Não, mas depois foi. André, você já contou, inclusive, que durante a produção desse quadrinho você passou por um momento de depressão, né, na sua vida, você sofreu bastante com isso, e foi enquanto você estava fazendo essa adaptação de O Idiota, inclusive você descartou, né, muitas coisas que você já tinha feito antes e refez a maior parte do quadrinho. Tem alguma coisa, assim, que você pode dizer... que você mudou, você se lembra assim, isso não estava bom, eu mudei e, claro, essa vai ser a versão que os leitores brasileiros vão ler. Tem alguma coisa assim específica que você pode comentar? Teve esse meu episódio da depressão que foi muito curioso, assim, né, porque, vamos lá, eu estava fazendo, acho que em 2012 eu já tinha feito, até 2013 eu já tinha feito umas 100 páginas, cento e poucas páginas, num outro estilo, né, numa outra pegada, e começou a me vir uma estafa muito grande, né, uma física mental e até uma indiferença ali pelas coisas, né? Não foi nem uma depressão típica assim pela tristeza, né? Pela tristeza, aliás, por um lado eu estava numa nice. Se eu deitasse ali no sofá e chegasse um médico e dissesse, fica deitado aí 18 anos, quando você levantar, e aí passa. Entendeu? Eu falei, beleza. Mas claro que não é beleza, né? Mas a capacidade de concentração, de escrever, enfim, minha vida parou, né, toda nesse sentido. E aí eu retomei já em 2016, né? Até quando pouco depois eu me mudar para Lisboa, né? E aí teve mas aí eu não atribuo nem a depressão, atribuo esse intervalo mesmo. Porque eu parei ali, assim, o trabalho tem esse trabalho, esse lado do trabalho do artista que é muito cruel, né? Assim, se você, pelo menos eu penso assim, se eu faço ali um trabalho meu, 5 anos depois eu acho lindo, continuo achando lindo, tem alguma coisa muito errada, porque meu olhar não evoluiu, né, meu senso crítico e tal. Então, geralmente é assim, eu olho as coisas que eu fiz 3, 4 anos, né, já não... E aí teve também o seguinte, nesse meio tempo, apesar ali de parado, eu fui treinando mais ali um desenho solto, desenho livre,
e eu já olhava aquele desenho e não gostava. Eu, eu já tinha mais, eu já estava curtindo ali uma outra coisa e pela primeira vez eu passei a ter ali esse prazer em executar a página. Até então meu prazer era com o resultado, era meio penoso ali para mim. E eu, de repente, da forma como eu passei a fazer, eu passei a gostar, ser gostoso desenhar. Isso foi uma conquista para mim, eu busquei a vida inteira. Né? E aí eu olhava aquilo, já não gostava. Já pensava em fazer mudanças na história também, ia ter que mexer naquilo. Aí eu pensei, bom, a ideia inicial era ter umas 300 páginas. Aí eu pensei, bom, eu vou desenhar mais 200 de um jeito que eu não estou gostando, né? E não é prazeroso. Então, assim, eu desenho 300, né? Do jeito que eu estou gostando, do jeito que eu acredito, que acabaram sendo 400. Né? Mas aí foi... A questão da depressão me foi muito bacana, assim, engraçado falar, mas foi muito interessante por muitos aspectos, porque ela zerou ali meu interesse por tudo, né? Zerou. E de repente, né? E depois quando eu me recuperei, o interesse pelas coisas voltaram, mas muita coisa ficou mesmo porque não tinha interesse, porque não tinha importância mesmo, né? Assim, e acho que isso me ajudou a ter mais foco também. Indiretamente, sim. Influenciou também nesse trabalho e nos próximos que eu estou fazendo. Né? Entendi. Falando sobre a parte do teu desenho, assim, com o passar dos anos você mudou bastante a maneira de desenhar, não o teu estilo, mas a maneira. E eu sei que você já abraçou o digital com todas as forças, com os dois braços abertos. Eu queria que você falasse sobre isso. Por que que hoje você prefere o digital? Olha, e deixa eu só complementar uma coisa que eu estava falando desse intervalo. Houve uma questão que aí dificultou, que com esse, né, nisso, quando a gente vai ver, 5, 6 anos ali com o mesmo livro, né, ali na minha frente. Então chegou um ponto que eu estava muito anestesiado, né? Tinha cena ali que era para ser cômica ou para ter uma surpresa, para assim, eu olhava aquilo, eu já não sabia, cara, eu já não sabia avaliar. Então isso foi complicado. Nesse eu pedi para alguns amigos lerem, darem opinião, tal, porque lá pro final eu olhava, eu não conseguia mais olhar aquilo, eu olhava para mim já, né, aquela música que você gosta, mas você ouve 1.200 vezes, né? Aí você já nem lembra direito o que ela, né, te dava. Você já Do, estava vendo no automático, assim, né? Não no fazia tanto. automático, eu já estava totalmente anestesiado com aquilo. Quanto ao desenho, o digital, desde que, vamos dizer, o primeiro momento ali que eu achei que eu podia dizer, não, então eu sou um desenhista, já foi com o digital. Porque lá atrás eu já tinha feito muito, até na época dos fanzines, na minha primeira fase ali, eu desenhava, mas eu contava uma história com desenhos, mas o desenho não tinha ali um porquê, assim, não me comunicava com o desenho. E aí, a partir de 2008, eu fui buscando ali, fiz um exercício ali de... Apaguei tudo ali que eu achava que sabia sobre desenhar uma página de quadrinho, fui observando as coisas que me estimulavam, né? Visualmente, arte africana, estilogravura, coincidia com a minha mão pesada, com o meu olhar que vê círculo e quadrado, né? Assim. E aí fui com o digital, num estilo mais, né, tipo um papel recortado, uma coisa mais rústica assim. E num sistema próximo do desenho animado, montando, puxando cabeças, troncos, fazer um banco de desenhos, um troço meio doido. E funcionava, mas isso que eu falei que era um inferno de fazer, né? E aí nesse meio tempo ali, nesse intervalo, eu comecei a própria ideia ali, assim, é uma coisa que eu busco muito nos últimos anos, assim, a simplicidade, a vida, depender de menos coisas, depender de ir pelo caminho mais simples mesmo, né? E eu fui mesmo ali no primeiro momento com a mão ainda não muito firme, mas fui fazendo os exercícios, fui arriscando uma coisinha ou outra e fui ganhando ali uma confiança maior, né? E nessa eu acho que aquilo que já estava virando algumas marcas minhas ali naquele desenho anterior, eu puxei para cá e acho que deu certo, fiquei feliz.
Mas ainda no digital. Eu brinco que antes eu fazia estilogravura no Photoshop, agora eu desenho, né, como se fosse desenho no papel, mas no iPad Pro, que para mim foi um antes e um depois, né? Tem, não é só para fazer propaganda, tem da Samsung também, tem a tendência agora desses ou laptop ou tablets com a caneta, né, que suporte a caneta. Isso para mim é uma maravilha do mundo. Até porque eu não costumo usar filtro, efeitos. Eu poderia fazer aquilo no papel, mas a minha forma de pensar já é toda digital, assim. Se eu faço uma anotação num papelzinho, eu pego o celular, fotografo, sincronizo com o Evernote, vai estar lá no meu computador. E para o desenho também. Pro Idiota foi muito, porque eu fui quase que esculpindo essa história, que era 400 páginas num estilo e numa plataforma ali que eram novas para mim, né? Então eu ia desenhando, quando estava na página 100, eu olhava as primeiras e já tinha mudado muita coisa ali, né? Já tinha muita coisa, já tinha refinado. Aí eu voltava, refazia, e aí andando, aí voltava, ajustava aquelas ali. E aí às vezes acrescentava páginas, então fazia uma modificação nas páginas anteriores, depois. Teve personagem ali que a história pronta, eu voltei, mudei a cara dele ali na história inteira, entendeu? Então o digital comigo, nossa, se eu fosse fazer isso no papel, tava até hoje e provavelmente já tinha embolado tudo, jogado pela janela e pulado também. Voltando um pouquinho para a história em si, a gente, eu fiz um paralelo, não sei se você concorda comigo, assim. A gente vive uma época, tanto no Brasil quanto no mundo mesmo, e eu acho que muito por causa das redes sociais, que parece que a gente está rodeado de pessoas ruins, assim, o tempo todo, mais facilmente, digamos assim. E na história, o príncipe Mishkin, ele sofre muito, às vezes por ser muito bom, por acreditar muito nas pessoas. E eu já vi muitas análises na internet falando exatamente isso, que parece que ele sofre por ser bom demais. Eu queria te perguntar, tanto se você concorda com isso e se você acha que existe algum limite aí na bondade. É uma pergunta filosófica aí. Manda ver. Olha só. E eu vou te dizer que eu nunca tinha parado para fazer essa ponte aí, né? Mas vamos lá, para tirar a questão da bondade, vamos pôr a ingenuidade, né, ali. Fica mais fácil ali, né, de falar. Sim, olha, eu acho a comparação perfeita, porque que eu acho a diferença de um antes e um depois ali dessa época de redes sociais, onde todo mundo manifesta, né? Antes a gente sabia que há pessoas racistas, há pessoas que defendem isso. Nossa, há pessoas que acreditam que o nazismo foi bom, que idolatram. Mas era uma coisa assim, era distante da gente, entendeu? Nossa, há pessoas que ainda pensam que o negro, né, assim, que falam que mulher, isso tal. Era uma coisa muito. A gente não via, ninguém sentava num jantar de família ali e começava a falar mal de negro. Às vezes, não, ninguém não, mas pelo menos, né, não era toda hora, não era assim, pelo menos, né, no meu jantar de família, pelo menos não. Mas era uma coisa não só mais velada, mas mais indefinida, né? E porque por mais que tivesse um ali na mesa de jantar, mas pô, você não ia ter na tua mesa de jantar um nazista, um racista, né? Você não ia ter tudo isso de uma vez que você vê ali na internet. E de repente você começa a ver ali o teu amigo de infância ali defendendo uma barbaridade, uma pessoa querida falando defendendo a execução de um garoto de 11 anos que fez não sei o que, entendeu? Falando barbaridades sobre a mulher, sobre o negro, sobre... né, puxando figuras históricas ali, né? Então, de forma perigosa. Então, acho que tem muito a ver, porque, de certa forma, a gente saiu ali saímos da clínica, né? De repente chegamos e estamos ali tendo isso já existia, né? A gente que não sabia, né? Então, de repente, estamos ali no meio, né? Disso tudo. A analogia é perfeita, perfeita.
De repente, numa outra palestra aí eu vou falar, vou fingir que fui eu que cheguei nessa conclusão. Tudo bem, André, não tem problema não. André, eu queria. Você já mora em Portugal há 2 anos, é isso? Sim, sim. 2 anos, né? Passa rápido. Inclusive o Idiota saiu primeiro lá, Saiu né? primeiro lá. É, eu queria que tu comentasse um pouco sobre as principais diferenças assim que tu vê do mercado de quadrinhos daqui do Brasil com o mercado de quadrinhos de Portugal, assim. Olha, é curioso o seguinte, o quadrinho tem um. Eu acho que a internet chegou e mudou e abriu uma porteira ali pro quadrinho de uma forma meio que parecida em vários pontos do mundo, entendeu? Acho que pela primeira vez a gente, claro, vamos falar de França, né, Estados Unidos, Japão, né, não, aí eu já não cito eles da mesma forma que eu não falo do Maurício de Souza para falar aqui como é fazer quadrinho hoje no Brasil. Não excluo eles com todo o respeito possível, né? Né? Mas são extremos, né, que não ilustram 99% aqui. E eu noto que em vários pontos aqui, pelo menos, né, de onde eu tenho tido contato, assim, estão em cenários e estágios assim bem próximos do nosso, né? Então a Polônia, né, como, como você já sabe bem, a Portugal, e o Brasil tem a grande vantagem. O Brasil tem a grande vantagem da população enorme, né? Então tem coisas que aqui são possíveis que em Portugal não são, por exemplo. Lá não vai ter evento com 22 mil, né, né, de público, pessoas de público. Um catarse lá, um crowdfunding é uma coisa mais diferente, é mais difícil, né? Até hoje ninguém conseguiu fazer. Então essas coisas, essa questão de você fazer uma edição independente, 1.000 exemplares e vender nos eventos, também não rola lá. É mais uma dependência de editoras mesmo, assim. É mais uma. Você fica. Talvez, né? Mas há edições independentes, mas as editoras têm peso. Né, nenhuma editora pode ser chamada de uma grande editora, né? Embora faça um trabalho ali que às vezes só uma grande editora aqui consegue fazer, né? Porque a questão de distribuição acaba sendo fácil. É o lado bom de ser um país pequeno, né? Alguns aspectos ajudam. Mas é um cenário muito parecido aqui com o nosso e eles estão, nesse momento, muito antenados com o que se faz no Brasil. A gente não tem noção disso, isso é muito interessante. Eles estão muito antenados. Eu acho que já mudou um pouquinho essa equação, mas continua valendo aquilo que o Brasil não sabe nada de Portugal e Portugal está atento a tudo que se passa aqui. Isso se vale nos quadrinhos, com muita admiração. E eu sou um que tenho brigado, quer dizer, tenho feito ali, né, o que for possível para aumentar esse intercâmbio, né? Essa troca de ideias, troca de realidade. E é um povo tão próximo daqui, né? E ainda mais com a questão do quadrinho, né? Você senta com qualquer ponto do mundo aqui, mas que também, né, tem um cenário assim, também faz quadrinho, também é ligado a quadrinho, você senta e fala de igual, não tem, né? Uma cultura como a Polônia, mais uma vez, né, falando na nossa cabeça, uma coisa tão distante, você senta aqui com o editor de quadrinho, com o autor, e a conversa flui. Claro, né? Se ele fala português, ajuda, né? Mas, ou os dois falam inglês e tal, vai ajudar muito. Mas e Portugal, o povo lá está muito aberto, o meio de quadrinho lá é muito bacana, muito abertos, muito interessados, né, pelo que se faz aqui, pelo autor brasileiro. Comigo está tendo uma questão muito curiosa que eu já tive 3 livros publicados primeiro lá, né, do que aqui. E nem por nada, né, a editora lá foi mais rápida, tal, a outra aqui tinha um cronograma e saiu primeiro lá. E não teve problema, porque lá aí eles divulgam, né? O autor brasileiro, mas publicou primeiro aqui em Portugal, né? E aqui no Brasil a gente divulga, o autor brasileiro que publicou lá, esse livro já saiu em Portugal e agora saiu aqui, né? Então ninguém briga. Entendi. E a proximidade, por estar na Europa, a proximidade com outros países que são grandes potências nos quadrinhos, facilita alguma coisa, assim?
Sim, sim, sim. É, primeiro, de uma forma prática, né? A Europa toda, se a gente não considerar a Rússia, é menor do que o Brasil, né? E é mais barato você se deslocar lá do que aqui. Então, você está em Portugal e no festival na França, é como estar aqui em São Paulo e ao FIC, né? Em Belo Horizonte, né? Então, nisso facilita muito. E o europeu transita mais, tem uma, né, apesar das línguas, né, às vezes um país tem, né, tipo uma Espanha que tem 4 línguas oficiais, mas apesar de tudo, eles transitam mais, tem mais conexões, né, às vezes você vai ver uma editora, né, como a Gefloy lá em Portugal, que é uma editora que atua em Portugal e tem um braço na Dinamarca e mais não me lembro onde, entendeu? Há uma. E aí, nessa mesmo, eu já fiz contatos ali com gente de fora, que pode ser que renda, né, frutos interessantes, assim, mesmo sem sair de Portugal. O meu próprio o Morro da Favela foi publicado na Polônia por conta, né, de uma pessoa muito querida, o Cuba, que eu conheci no Festival de Bédia, entendeu? Já soube de pessoas ali, de outros, que foram comprar o Idiota na livraria e me contataram com possibilidades e tal. Então o fato de estar ali ajuda muito, né? Eu já tinha começado à distância, né? O Morro da Favela saiu, quando saiu lá, eu fui a primeira vez para a Europa como turista pelo lançamento, né? E já foi maravilhoso e tal. Mas o fato de estar ali acelera muito isso, né? André, a gente gravou não, a gente fez um bate-papo ano passado, em dezembro, lá na Ugra, Sim. porque você tinha acabado de lançar dois trabalhos aqui no Brasil, o Matei Meu Pai Foi Estranho e o Olimpo Tropical, com desenhos do Laudo Ferreira, e naquela ocasião eu não consegui gravar o nosso bate-papo. Então eu queria que você comentasse, apresentasse para o leitor que ainda não conheceu esses dois trabalhos, tanto o Matei Meu Pai quanto o Olimpo Tropical. Beleza. Então, o Olimpo Tropical veio de uma ideia, quer dizer, veio de uma situação que eu testemunhei quando fazia as pesquisas para o Morro da Favela. Eu lembro que eu andava por lá com o Maurício Ora, né, o biografado, hoje um queridíssimo amigo, e teve um episódio que ele falou, preciso falar aqui com uma pessoa, só um minuto, tal, entrou ali na casa e eu esperei ele fora. Aí depois ele saiu ali e falou para mim, André, só um minutinho, espera, não fica aí no meio não, fica aqui pro canto, porque você tá vendo aqui essa escada? Eu olhei, tinha uma escadaria ali que você não enxergava o fim, né? Eu falei, sim, tô vendo. Tá vendo que tem ali uns buracos de bala, né? Aí o meu olho já cresceu, sim, tô vendo. Ele falou, então, ó, é porque fica lá em cima 24 horas por dia um vigia do tráfico. E ele tem ordem de atirar se a polícia subir por aqui, né? Geralmente a polícia, né, recebe ali o acerto, mas quando não recebe, ela sobe por aqui para invadir o morro. E ele tem ordem de atirar sem, né, independente de quem está lá. Então fica aqui no cantinho, encosta na parede. Eu encostei, ele quase derrubei a casa, né? Tanto que né, encostei mesmo, né? Só que depois nós tínhamos que subir por lá. E no que eu fui subindo, foi até uma aula para mim, né, de roteirista, porque aquela figura ali do vigia do tráfico foi crescendo, cheio de estereótipos, né? Já imaginava um sujeito com 6 metralhadoras em cada mão, a gente ia chegar, e aí, o que é? Né? Então, e quando passamos, era um garoto de uns 14, 15 anos, numa cadeira ali de plástico, de barça, recostado assim, sem camisa, com uma cara de tédio, cara. Isso que me puxou o tapete. Uma pistolinha assim, ok, qualquer arma me impressiona, mas né, que muito menor do que aquela que eu fantasiei, caída assim, cara de tédio. Aí o Maurício cumprimentou, né? Boa tarde, ele, boa tarde. Então aquilo, eu voltei com aquela figura ali na cabeça, né? E tudo. Aí você reflete sobre todo aquele jogo, toda aquela questão, tudo aquilo ali, né? E foi daí que veio a ideia do personagem da história do Olimpo Tropical, né? E o Laudo abraçou e fez, né? Desenhou, que foi uma maravilha, né? Deu uma vida ali que, né, seria outra coisa ali no meu traço.
E eu matei meu pai foi estranho, esse título estranho. É, não é tão literal assim, né? Não é tão pesado como possa parecer. É a história de um garoto, também nessa faixa de idade, por coincidência, uns 15 anos de idade, que mora em São Paulo, e realmente ele se sente ali, né, ele destoa de tudo, né? Ele é albino, a família toda muito morena, ele é albino, né, com a pele muito branca, ele estuda, é de uma família mais pobre que estuda numa escola de ricos, porque o pai conseguiu uma bolsa, e ele desenha, ele gosta de ler, ele tem toda ali uma coisa introspectiva, numa família que, né, não sabe o que é isso, né? Disso tudo, o maior desafio dele é chegar ali no entendimento com o pai, né? E aí a história é contada com bastante humor, né? Assim, mas tem toda essa carga ao mesmo tempo ali de um adolescente tentando desesperadamente se encontrar, né, se colocar no mundo, numa cidade como São Paulo, que você é uma pulguinha, né? Então, que 3 obras em 4 meses, 5 meses? Porque foi de novembro, né? Não, dezembro, CCXP dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, pois é. Tem muita coisa aí pra... procurar, se você ainda não conhece nenhuma obra do André Diniz, aí tem muita coisa nas livrarias pra você procurar. Então é isso. Eu queria te agradecer, André, pelo papo, mais uma vez, conversar comigo aqui. Então é isso aí, obrigado, André. Cara, obrigado. Valeu, sempre um prazer falar contigo. Valeu, pessoal, até a próxima. Esse conteúdo só foi possível graças aos colaboradores do Papuzine no Apoia-se. Então eu queria fazer um agradecimento especial a Alan Ramos Começanha, Arthur William, Pedro Henrique Fontes Feitosa, André Diniz Fernandes, Arthur Moraes, Bruno Brunelli, Caio Gonçalves da Costa, Silmara da Silva Lopes, Dani e Douglas da Ugra, Danilo Henrique, Denis Evaristo de Souza Silva, Edson Bortolotti, Edu Junca, Francisco de Assis, Guilherme Luiz Fonseca, Iluene Constâncio Chaves dos Santos, Jonas da Gama Júnior, Jorge André Ferreira, João Varela, Marcel Bartolo, Marcos Paulo Moraes, Pedro Vó, Rafael Marçal, Renato Magalhães do Rosário, Tadeu Meyer, Tereza Helena Dávila Alves Brandão e Thiago Souto. Se você também quiser contribuir para que o Papuzine continue com esse conteúdo sobre quadrinhos, entrevistas, coberturas de eventos, perfil quadrinístico, HQs e negócios, vá em apoia.se/Papuzine e colabore com o valor que você puder. Tem recompensas, entre elas sorteios de quadrinhos e sketches, e a sua ajuda é muito importante para que o Papuzine continue existindo da maneira que ele existe hoje. Então é isso aí, eu queria agradecer mais uma vez aos colaboradores do canal. Valeu, até a próxima.